Valeu, valeu. Muito obrigado. Pessoal, nós recentemente começamos a trabalhar com uma matéria que nos exige praticamente tudo que nós vimos na equação de segundo grau. O cara, para poder saber resolver, seja inequação produto, inequação quociente, que é divisão, ou sistema de inequações, que é a parte que nós estamos trabalhando agora, o cara tem que conseguir fazer o estudo do sinal de uma função. Ou seja, ele tem que conseguir pegar uma função e dizer quando que aquele pacote todo vai dar positivo, quando é que vai dar negativo, quando é que vai dar zero. Se eu te peço, faça o estudo do sinal da função tal, tu já sabe como é, tu esboça o gráfico e a partir do esboço tu diz quando é que o y vai ser positivo, quando é que vai ser negativo, quando é que vai ser zero. Porém, quando eu te dou uma inequação do tipo, por exemplo, produto, né? É isso, inequação produto, inequação que tem a ver com uma multiplicação de duas partes, nós não precisamos fazer o estudo do sinal completo, basta esboçar os gráficos de cada parcela e com o esboço do gráfico eu sei quando é mais, faço uma linha aplicando o sinalzinho mais ou menos, uma linha para cada parcela, não é isso? E depois faço a regra de sinais. O que é a regra de sinais? Na multiplicação e na divisão, sinais iguais, mais, sinais diferentes, menos, não é essa a regra? Depois de feita essa regra, eu olho para a linha de baixo e a partir dela seleciono o que me interessa. Como eu fiz só um exemplo do mal, né? Fiz um exemplo gigantesco, eu quero corrigir esses antes de te botar para fazer mais exercícios. Mas preste atenção que tu vai ter que fazer isso já em seguida. Vou chamar de parcela 1, vou chamar de parcela 2, vou achar a raiz da parcela 1 igualando a zero, menos passa. Já que eu sei que a raiz é 2, corto o eixo x bem no 2. Olhando para o coeficiente angular positivo, eu sei que é crescente. O que vai para cima, o que vai para baixo. Observem que, óbvio, mesmo eu fazendo vagarosamente para explicar, a coisa sai rápida. Não quer dizer que tu tem que fazer rápido. Aliás, é normal que o aluno demore mais, ele tem que pensar o que eu faço agora mesmo. Entendeu? É uma coisa natural, né? Claro que uma hora tu vai ter que ficar um pouco mais ágil, mas não precisa ser correria. Então tem assim, ó, x ao quadrado, aí exemplo, menos 2x. X ao quadrado menos 2x. O que tem? Ah, tá igual a zero, sim, tipo assim, vai resolver? É, não igual a zero, maior que zero. Ah, tá, pode ser, maior que zero. Para resolver essa aqui é mais prático ainda, né, cara? Porque é só esboçar o gráfico dessa e já achar a solução. Não precisa fazer a tabela de sinais. Essa aqui está mais complicada porque tem várias parcelas para serem estudadas. Raízes 0 e 2. Concordam que as raízes são 0 e 2? Puxa, como é que tu faz tão rápido? É 0 porque dá para perceber que vai zerar se eu botar 0. E se eu botar 2, ó, 2 vezes 2? 4. E se eu botar 2 aqui, menos 2 vezes 2? Menos 4. Zerou também? Então pronto, ó. Achei as raízes. Concavidade. Voltada para cima. 0 e 2. Para cima é mais, para baixo é? E eu quero valores maiores que 0. Ele não quer igual a 0. Bolinha aberta na raiz. Bolinha aberta na raiz. Solução. X pertencente aos reais está o quê? X menor que 0 e X maior que 2. Oi. Fala, querido. Tudo ótimo, tá trabalhando? Não. Fala, meu querido. Ah, legal. Se fosse tipo assim, tá menos, passar pra lá, sem problema. Não, não vira. Exato, exato. Ó, isso é uma coisa legal, bacana. Agora eu entendi qual é a tua pergunta. Embora isso vá desviar um pouco do cerne da aula, eu vou voltar a discutir isso que tu falou, que é uma coisa que vale a pena. Quando é que eu discuto com os meus alunos isso, que eu vou mostrar para vocês agora? Quando eu falo isso, galera, não é para te ofender, é para te deixar realidade, para te falar, olha, os meus alunos trabalharam essa ideia em tal ano da vida deles. Então, quando eu trabalho com um cara no fundamental,
eu mostro essa ideia para ele lá no 7º ano, na 6ª série. É no 7º ano que eu ensino ele a pensar sobre isso. Claro que, para eu poder pensar, para discutir com uma criança de 7º ano, isso que eu vou te mostrar, a criança já sabe, por exemplo, como resolver isso. Ó. Ela já é fera nesse tipo de solução. E quando eu digo que ela é fera, não é que ela vai assim, ó, menos passa... O tubarão é uma fera do mar. Perdão, que me empolga. Eu juro que eu vou controlar meu negócio. Galera, olha só. O negócio é o seguinte. Porque assim, ó, eu já te confessei. Eu, quando tinha a tua idade, eu fazia essa conta assim, ó. Menos passa, tá multiplicando, passa. Quando na faculdade me falaram que isso que eu fazia não existia, meu chão caiu. Eu fiquei super magoado com todos os professores do ensino fundamental e médio. Eu que achava que eles eram pessoas legais e ensinavam bem, comecei a pensar, porra, que cambada de mentiroso, que cambada de enrolante. Imagina que triste, cara. Um cara de repente ver que os professores todos que ele teve no ensino médio fundamental, nenhum falou a verdade pra ele. Pô! E eu era considerado bom, hein? Imagina o ruim. Então, ó, lá no 7º ano, antiga 6ª série, a tua chamada 6ª série, eu acho, né? Na tua época ainda era 6ª série, se bobear. Eu já trabalhei fortemente a ideia gurizada que para resolver esse tipo de equação, ele soma 3 dos dois lados para eliminar o menos 3. E eles anotam mais 3 e mais 3. E aí escrevem isso. Eles sabem que para resolver isso tem que dividir os dois lados por... E eles fazem isso, escrevem x igual a 3. Ou seja, não é um monte de gurizadinha que decorou que mais passa menos. Não, não, não. É uma gurizadinha que sabe o que está fazendo. É uma gurizada que sabe que se é igual, quer dizer que o que está na esquerda é igual ao que está na direita. Se eu somo 3 na esquerda, eu somo 3 na direita. Obrigado, amigo. Tinha sobre 2 ali, não pode desaparecer, né? Mas o outro desapareceu, professor. Não, não. 2 dividido por 2 deu 1. Tá aqui o 1. Beleza? Valeu. Galerinha, tu viu a diferença entre decorar e entender o que está acontecendo de verdade? Eu demorei anos para assimilar isso, tá? Mas eu era velho, eu tinha mais de 18 anos quando me falaram isso. Então eu não me conformava. Nos primeiros dias eu ia para casa brabo. Não, 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 não pode. Como assim? Como é que ele está dizendo que não vale o que eu sempre fiz e sempre acertei e sempre tirei 10 na escola? Eu me revoltei. Então eu demorei a digerir a coisa, digerir mesmo, demorei a processar a coisa. Porra, que merda, cara. Eu ia para a escola, caramba, não sei matemática, me mentiram. E eu era bom em matemática, entre aspas. Então a primeira coisa que eu recomendaria, resolve isso na tua cabeça. Se tu está usando decoreba, para de usar decoreba, porque é daí que vem essas dúvidas que tu falou. Professor, inverte ou não inverte? Entendeu? É mais ou é menos agora, professor? É porque o cara não está fazendo matemática de verdade, ele está chutando, ele está decorando e chutando. Ou seja, ele nunca sabe se ele acertou. O cara que faz do jeito certo, ele não tem dúvida do que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo. Né? Então ele não tem a dúvida, professor, é mais ou é menos agora? O cara que decora, uma hora ele acaba cometendo esse erro aqui, ó. Ele faz assim, ó, ah, mais passa menos, né? Olha só o erro que ele faz, tá vendo? Mais passa menos, nada a ver, porque ele decorou, ele não entende nada de matemática. Tá entendendo o que eu estou discutindo? Até aqui tá tranquilo? Só existe uma regra na matemática para resolver igualdade. A regra é, faça a mesma operação em ambos os... Se tu obedecer isso, tu nunca vai errar uma equação na tua vida. Só que se tu continuar fazendo a decorebinha que te mentiram lá no fundamental, mais passa menos, tu vai te arrombar toda hora. Volta e meia tu vai errar um sinal, volta e meia vai fazer uma coisa absurda que não tem nada a ver, porque está usando uma decoreba e não a verdade. Então eu te convido, venha para o lado da luz. Primeiro passo. Sendo que o aluno já está familiarizado com esse tipo de coisa, ele já resolve equaçõezinhas de primeiro grau com toda tranquilidade, aí ele está apto a receber a informação a respeito da inequação. Mais uma vez, quando mudou para inequação, eu não vou fazer eles decorar menos, passar mais, está multiplicando, passa dividindo, porque isso faz o aluno errar e faz o aluno não entender matemática. O que eu continuo usando para eles é soma dos dois lados, divide os dois lados. Só que para que ele entenda a inequação, eu primeiro faço uma brincadeirinha com eles. É verdade isto? É verdade. A pergunta é, se eu somar um número em ambos os lados, esta verdade continua valendo? Vamos pegar, me diz um número. 1 milhão. 1 milhão e 2 é não.
babaquice ela não tem hora para acontecer. Pode ser, não tem problema, eu gosto. Quando eu somei 1 milhão na esquerda e 1 milhão na direita, mudou a verdade que a inequação exprimia? Não, a verdade continuou acontecendo. A partir deste exemplo eu concluo. Sempre que eu tiver uma desigualdade, eu tenho o direito de somar o mesmo número em ambos os lados, que a desigualdade continua valendo igual. Tudo bem? Legal. Será que se eu subtrair o mesmo número em ambos os lados, a igualdade continua valendo? Não. Vamos ver? Me diz o número, mas me diz o número normal, cara. 2, pode ser menos 2 e menos 2, dos dois lados. Vai dar 0, é maior que menos 1. É verdade? É, o 0 é maior que o menos 1, sim. Então, a partir deste exemplo, tu sabe que quando aparecer uma inequação na tua frente e tu precisar subtrair o mesmo número de ambos os lados, ou somar um número negativo, não é? Subtrair não é o mesmo que somar um número negativo? Vai continuar valendo a desigualdade, não vai? Legal, já sabemos duas propriedades sobre as desigualdades. Somando ou subtraindo-se o mesmo número em ambos os lados, a desigualdade continua valendo. Eu vejo pelo teu olhar como tu está cansado. Isso tem acontecido desde o começo do ano. Não sei como é que eu ainda não te retirei da sala umas 20 vezes por isso, mas eu tenho dado negativo, tá? Só para te avisar. Não, eu já te falei, isso eu já te falei, né? É que eu não vou falar, né? A pessoa sabe do que eu estou falando, não precisa saber. Eu já te aviso, ó, sempre que tu tá assim na minha aula, se eu não te peguei dormindo, que tu sabe que eu te boto pra rua, se tu tá assim, ó, piscando, depois no final da aula eu tasco o negativo no teu nome lá. Tá? É importante que tu saiba disso, por amor, beleza? Pai, controla o horário do teu filho dormir, pai. Isso é amor, tu tem que olhar, tem que abrir a porta do quarto e ver, está dormindo, tá? Porque senão tu não sabe. Aí tá na internet. E a hora de brincar é outra, pai. Me ajuda, por favor, eu não consigo ensinar o teu filho sonolento. Porra! Passou. Então olha só, as duas primeiras propriedades tá legal? Então tá. Agora o seguinte, ó, 10 e menos 15, ou qualquer número que tu quiser. É verdade isso aí, não é? É verdade. Será que se eu multiplicar ambos os lados por um número, a verdade continua? Me diz um número. 3, pode ser 30 e menos 45. Multipliquei por 3, multipliquei por 3. A desigualdade era assim. Valeu? Sim. Valeu. Opa, já sei que quando eu tiver uma desigualdade, posso multiplicar ambos os lados por um número positivo que eu quiser, que a desigualdade continua valendo. Será que eu posso dividir ambos os lados por um número? Vamos ver. 2. Dividir e dividir. Continuou valendo? Sim. Oh, yes! Sim! Eu posso somar, eu posso subtrair, eu posso multiplicar ou dividir ambos os lados por um número positivo, que a desigualdade continua. Porém, imaginem vocês que eu quero pegar esta desigualdade e quero multiplicar ambos os lados por um número negativo, tipo menos 2. Menos 2 vezes 10, menos 20, menos 2 vezes menos 15, mais 30. A desigualdade agora está falsa. Concordam comigo? Para que eu multiplique ambos os lados de uma desigualdade por um número e ela continuar verdadeira, eu tenho que inverter a desigualdade, por motivos óbvios, porque vai mudar o sinal dos caras. Ou seja, o que era maior vai virar menor, o que era menor vai virar maior, porque o sinal inverte quando eu multiplico por um número negativo. Então tu vê, faz todo sentido inverter a seta quando eu faço esse tipo de operação numa desigualdade. E será que se eu dividir por um negativo também acontece esse fenômeno? Vamos ver, vou dividir por menos 10. Vai dar menos 1 e vai dar mais 1,5. Concordam comigo? Ah, o da direita agora ficou maior. Ó. Então qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu trabalho com desigualdade? Ao multiplicar ou dividir ambos os lados por um número negativo, eu sou obrigado a inverter o sinal para continuar a verdade acontecer. Tu vê, muito óbvio, muito simples o motivo de tu inverter a seta. E tu acha que algum professor me contou isso? Nunca nenhum professor me contou isso. Me perdoem, professor, mas vocês eram medíocres. Medíocres. Nenhum professor, nem na quinta, nem na sexta, nem no primeiro, no segundo, nem no terceirão, nem na faculdade me mostraram isso. É porque depois eu fui no livro e li e vi, porra, eu aprendi no livro. Outra
coisa triste, a gente aprende, na verdade, sozinho, não é o professor aqui. Pô, já te ensinei um monte de coisa, a maioria de vocês não absorveu quase nada, vocês sabem disso. É porque vocês exercitam um pouco, né? Quando faz só a tarefa mínima e continua com dúvida, e não sou eu que vou entrar no teu cérebro e falar, tem que fazer mais 20 exercícios, é tu que tem que ver. Pô, eu não entendi, vou ter que fazer mais exercício. E é conta própria. Uma hora não vai mais ter o papai para te tirar da cama, tu vai ter que trabalhar por conta própria. Agora, olha só. Quando nós resolvemos essa, eu somei 3 em ambos os lados, não foi? Quando eu somei 3, eu inverti a seta? Não, por quê? Porque eu só somei? E agora eu tenho que fazer o quê? Dividir por 2 ambos os lados, já que está multiplicando por 2, eu quero eliminar aquele 2 feioso, não é? E ao dividir ambos os lados por um número positivo, eu inverto a seta? Por isso que eu não precisei inverter. Certo? Agora, imaginem isso aqui, ó. Eu primeiro somo 3 dos dois lados e não inverto a seta, porque eu somei. Não é isso? Porém, para eliminar uma multiplicação por menos 2, eu divido ambos os lados por menos 2. Tu para com essa babaquice de passar dividido, que essa porcaria não existe. É mentira que te contaram, porra. Tu para com isso, vamos amadurecer. Menos 2 dividido por menos 2 dá x. Menos 1,5. Mas pelo motivo estudado anteriormente, inverte a seta. Só porque eu dividi ambos os lados por um número negativo. Tu vê, quando a gente começa a entender a verdade, faz todo sentido, né? Oh, que óbvio. E os meus professores, sabe, professor? Valeu, hein? Os meus professores falaram o seguinte, Otávio, quando tá multiplicando um número negativo e passa a dividir, inverte a seta. Que foi aquela mentirinha que eu te contei inicialmente, entendeu? E aquilo eu decorei, fui na prova e tirei 10, sem saber porcaria nenhuma, professor. Valeu, me desce 10 sem saber merda nenhuma de equação. Muito obrigado. Tu é que escolhe, inclusive, o que tu quer da tua vida, né? Eu só estou te contando a verdade. Agora, se tu vai usar essa verdade ou não, se tu quiser continuar usando a decoreba, tu usa. Eu falo isso para minhas crianças de 7º ano. Vocês podem, na provinha, fazer mais, passar menos. Sabe por quê? A criança, às vezes, vai pedir ajuda pro pai, e o pai também foi ensinado através da mentira. Então, o pai até já teve situações que o pai falou, não, o senhor está errado, isso que o senhor está falando não existe. É mais, passa menos, tu imagina, né, cara? O pai vai lá e destrói o que a gente faz na sala de aula, né? É uma coisa delicada. Então assim, ó, para o adulto que passou a vida inteira, mais passa menos, está multiplicando, passa dividindo, ele não vai aceitar essa verdade. Ele vai se recusar, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo. Né? Por isso que é jovem que a gente tem que perceber isso. Acredite, eu já vi professor de matemática desmentir, o cara vai para aula particular depois da minha aula, o aluno conta o que eu contei, o professor fala, não, esse cara está viajando, isso não existe o que ele te ensinou. Nem o professor de matemática sabe a matemática mais básica, às vezes, a mais elementar, que a criancinha deveria saber. É por isso, talvez, que o país esteja nessa situação, né? Imagina, às vezes o cara que está em sala de aula não manja. Imagina o aluno que está absorvendo essa informação, né? É delicado. Legal conhecer a verdade, hein? Legal conhecer a verdade. Mas tu vê, isso era para ter acontecido não ano passado, nem era para ter acontecido 3 anos atrás. E hoje era só para a gente dar uma revisada. Vocês lembram daquilo, galera? Ah, lembramos. Então, puf, aí vamos para nova. Né? Mas é válido, eu tenho certeza que é válido. Quero acreditar que com mais essa cutucada, eu tirei mais alguns das trevas matemáticas com a decoreba idiota e estou trazendo mais gente para a luz. Aliás, como é que é mesmo que sai dessa, ó? Yeah! Bota a raiz dos dois lados. E para não perder informação, tem que ter o mais ou menos. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, mais ou menos 8 as duas respostas. É uma equação do 2º grau, né? É isso, galera. Só existe uma regra. Fazer a mesma operação em ambos os lados. E quando for a raiz, não se esquece do show de bola. Aí tu tá com uma matemática sólida. Fala, meu querido. Manda. Ah, interessante. O problema é que se eu colocar mais ou menos aqui, aí a gente... Vamos ver, vamos que eu coloco mais ou menos os dois lados. Gostei da tua ideia. Aí nós teríamos 4 possibilidades, né? Os 2 com mais, os 2 com menos, certo? Um com mais, outro com menos, e um com menos, outro com mais. Concordam comigo? Vamos ver o que essas 4 possibilidades nos falam? Essa me diz que x é 8. Essa me diz que x é 8 também. Menos com menos é mais, não é isso? Dividir ou multiplicar os lados por menos 1. Essa me diz que x é menos 8. E essa me diz que x é menos 8. Então eu não preciso colocar o mais ou menos dos dois lados, porque vai representar a mesma coisa no final das contas. Certo? Mas que legal tu ver, tu pensou.
Ele acabou de me ensinar que tem que fazer a mesma coisa dos dois lados. Quando ele coloca mais ou menos de um lado só, ele não está fazendo a mesma coisa dos dois lados. Argumento perfeito teu, né? Olha que bacana, o aluno está usando a aula para questionar. Parabéns, estou orgulhoso. E aí eu, é verdade, então tudo bem, vamos fazer dos dois lados. Só que na hora que eu fiz dos dois lados, deu no mesmo. Né? Mostrando que por praticidade, a gente coloca mais ou menos de um lado só. Certo? Fica à vontade, querido. Show de bola. Revisão de inequação. Agora vamos voltar para a aula normal, hein? Agora vamos voltar para a aula normal. Bom, fiz o esboço da primeira parte. Vamos fazer o esboço da segunda. Raízes. Que bonito. 2 vezes 3. Soma 5 por sinal trocado. Isso, essa história de que o produto é C e a soma é o B com sinal trocado só vale quando A é 1, né? Quando A é 1. Achei as raízes, esboça o gráfico, corta no 2 e no 3, com cavidade voltada, o que vai para cima, o que vai para baixo. E já que é uma inequação produto, eu tenho que descobrir quando que o produto fica negativo, menor que zero, parabéns. E aí eu faço uma tabela de sinais. Uma linha para a primeira parte, uma linha para a segunda parte e uma linha para a regra de sinais. Quantas foram as raízes descobertas? Só 2, né? Só o 2 e o 3, porque uma valeu para os dois caras, não é isso? O 2 está aqui e está aqui. Não vou botar 2 linhas para o 2, tá? Ontem, no último dia da aula de matemática, uma aluna fez um comentário que é muito importante, que eu deveria ter deixado claro durante a aula. Esta linha, bem nesta linha, é onde mora o 2. Quer dizer que ali, ó, tá vendo ali? Assim, ali, ó, ali é 1,99999999999. Ali é 2. E aqui assim, ó, é 2,00000000001. Tu entendeu? A linha é o 2. Um tiquinho para a esquerda é menor que 2. Um pouquinho para a direita é um pouquinho maior que 2. Tudo bem? Porque na maneira como eu passei no quadro, alguns alunos tinham interpretado que o 2 fosse no meio aqui, ó. Quem é que está aqui? 2,5. Pode ser, se for bem no meio, 2,5. É entre 2 e 3. Parabéns. Me ajuda. Olha para essa tabela, para esse gráfico e me ajuda. Vamos ver. Acima de 2 é positivo. Acima de 2 é positivo. Olha como o amigo está pensando legal. Ó. E E abaixo do 2 é negativo. Tu viu como é fácil sair daqui e vir para cá? Fácil, né, cara? Ali o 2, ó. A direita mais, a direita o 2, ó. Mais a esquerda. Eu estou fazendo isso porque nos anos anteriores a galera tem uma dificuldade tremenda de sair dali para cá. Isso me assusta, me deixa apavorado. Um jovem de 2013 com essa dificuldade, eu não consigo entender. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ó as linhas aqui, cara, ó. Ó. Entre 2 e 3, tá vendo? Aí o cara vem aqui, ó. Pelo amor de Deus, me pagam para ensinar isso para os jovens de hoje. Não é normal, não pode, não pode. Ó a esquerda, a esquerda. Deixa eu ver. A esquerda. Ó, aí tu vai lá, ó. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Aí tu vem aqui, ó. Já te aviso, se tu errar isso, eu vou ficar puto da cara. Tu não pode errar isso. Menos. Uou! E o que eu quero? Eu quero menos, não é? Quero menos, então eu rabisco aqui. Não, isso aqui é o mais, pô. Não. Eu quero menor. Então eu rabisco aqui. Eu quero que dê 0. Não, teria um risquinho se eu quisesse que dê 0, né? E não são as raízes que zeram? Bolinha aberta. Cara, se tu chegou até aqui, tu é campeão mundial já, que tu tivesse uma aula só. Imagina, né? Então, se chegou até aqui, é campeão mundial. Se escreveu a solução, eu não tenho nem palavras para descrever. X pertencente aos reais, tá ok. X menor que 3. X menor que 3 e X diferente de 2. Pronto, o 3 já está fora por causa da linha. Beleza? É isso aí, gostei de ver. Muito bom. O importante é tu perceber que tem uma técnica muito clara para resolver inequação produto. Tu simplesmente faz o estudo do sinal através de um esboço de cada parcela, uma linha representando o sinal de cada parcela, uma linha para a regra de sinal. Pronto, olha na última linha e acha a resposta. Se praticar vai ficar fácil, se não praticar fica impossível. Simples assim. Muito bom.
Galerinha, vamos para a letra B. Só vou pausar o vídeo para não ficar a aula mais longa do mundo. Letra B. Tenho certeza que após a correção vai estar fresquinho na tua mente, tu vai conseguir fazer uns bem legal.